Amém? Vai desaparecer, certo? Certo? Repita comigo essa fala. Conheça o profundo significado do sangue. Todas as vezes que se faz um pacto, é exigido um derramamento de sangue. Você percebeu? Eu quero falar hoje, pela orientação do Senhor Espírito Santo, do peso do pacto de sangue. Quando nós vamos para o livro de Levítico, nós percebemos que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, está fazendo menção de que a alma está intrinsecamente ligada ao sangue. Amém? A alma está 100% ligada ao sangue. Quando nós vamos para o hebreu buscar o significado de alma, nós encontramos como vida. Amém? A palavra nefesh no hebraico significa vida, alma. Entenda, meu querido, quando nós vamos fazer uma aliança, quando nós vamos fazer um pacto, quando nós estamos nos conectando com alguém, nós estamos diante desse pacto, é exigido um derramamento de quê? De sangue. Um derramamento de sangue. Existem pessoas no mundo que não têm uma, duas, três ou quatro alianças. Existem pessoas que firmaram alianças e pacto de sangue com milhares e milhares de pessoas. Há quem está aqui presente que tem pacto de sangue com 3 pessoas e você não sabe. Há quem está aqui sentado, tem pacto e aliança de sangue com umas 20 pessoas, 30. E há quem tem até com 100. Pacto de sangue mesmo com 100 pessoas. Olha o que está dizendo. Porque a alma da carne, isso é, a vida da carne está no sangue. Pelo que vos tenho dado sobre o altar. Repara que todas as vezes que Deus está pedindo um profeta, está pedindo um dos seus representantes ao levantar um altar, veja que todas as vezes, quando o altar é levantado, algum animal tem de ser morto, algum animal tem de ser sacrificado sobre o altar. Por quê? Porque Deus exige pacto de sangue. Nessa exigência de pacto de sangue, quando o altar é erguido, Deus não só cobra simplesmente o sangue, Deus cobra a vida, porque sangue é vida. Deus cobra a alma, porque sangue é vida, vida é a alma. A alma do sangue é a vida do sangue. A vida do sangue é a alma que está intrinsecamente ligada ao sangue. Agora eu vou perguntar para vocês adultos. Quem está aqui dentre nós, adulto, adolescente, e não tem um pacto de sangue? Dá-se um sinal com a mão. Temos alguém aqui que não tem pacto de sangue? Aí está. Todos nós temos um pacto de sangue. Agora, é necessário que a gente entenda que quando a gente faz um pacto de sangue, nós estamos nos submetendo a uma ordem espiritual deste pacto. Se eu tiver um pacto de sangue com o Papa Beto, eu estarei me submetendo a este pacto de sangue. Por quê? Porque diante desse pacto, essa aliança, eu entreguei a minha alma, eu entreguei a minha vida. E o mesmo acontece com o Papa Beto. Se tiver uma aliança de sangue, um pacto de sangue comigo, o Papa Beto, ele vai viver a vida toda. Enquanto essa aliança não for quebrada, o Papa Beto vai viver a vida toda sujeita a esse pacto. Agora, existem energias na vida. Existem correntes elétricas espirituais na vida. Quando você está diante de uma aliança, de um pacto de sangue, quer seja a pessoa que está dentro desse pacto contigo, essa pessoa acaba recebendo as tuas energias, e assim também a outra pessoa, né, da outra pessoa você acaba recebendo as suas energias. E é isso que Deus quer. É isso que Deus pedia.
Quando nós fazemos pacto com Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, nas tuas mãos estou entregando as minhas energias, nas tuas mãos estou entregando a minha alma, nas tuas mãos estou entregando o meu quê? O meu sangue. Por isso é que sangue não se come, alimento com sangue não se come. As testemunhas de Jeová, quando vão dizendo que não, nós não podemos dar sangue, não podemos. Não, as escrituras em Levítico que nós lemos, a proibição não é você dar sangue, a proibição é você comer sangue. E entenda que a alma, não só do homem, como também a alma do animal, está no sangue. Pega num animal e corta em alguma parte do corpo, faz uma ferida grande, uma abertura grande, e deixa o animal verter aquele sangue, perder aquele sangue. Minutos depois, você vai ver aquele animal morto. Por quê? Porque você tirou desse animal a vida. Porque você fez com que a vida, as suas energias vitais, que sobre aquele corpo físico estava, foi fazendo o quê? Foi fazendo o quê? Foi saindo. Então, Deus quando estava fazendo uma aliança, inclusive com o povo judeu, o próprio Deus cobrava sangue do seu povo. Jeová, Deus o Todo-Poderoso, é um Deus que no Antigo Testamento, quando viesse para fazer pacto, ele cobrava sangue. No Novo Testamento, o nosso Deus, quando vem para firmar pacto, fazer pacto, aliança com você, até agora ele cobra sangue. Amém? Quando nós vamos para o livro de Mateus e lidamos de frente com a Santa Ceia, a pergunta é: o que significa Santa Ceia? O porquê nós temos de fazer Santa Ceia? Por quê? Quando nós estamos diante da Santa Ceia, duas coisas nós temos de pegar e consumir, certo? O quê? O pão e o vinho. Isso é um ritual, sabia? Eu falei aqui na noite de sexta-feira, na vigília, de sexta para sábado. Existem rituais que são para os males ou para o mal, e existem rituais que são para o bem. Existem rituais que são apresentados a uma entidade cujo nome é Satanás, as entidades que são os demônios. E esses rituais que são apresentados a Satanás e aos demônios, esses rituais têm um propósito, têm um fim: destruir, matar, aniquilar, roubar as tuas felicidades, levar consigo a tua luz, levar consigo os teus sonhos. Amém? Colocar um ponto final à sua existência. Agora, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo Jesus, o Nazareno, Cristo tem os seus rituais? Tem. Só que os rituais de Cristo Jesus são rituais para o bem. Agora, quer seja para quem faz pacto com Satanás e para quem faz pacto com Cristo Jesus, quem faz aliança com o bem ou com o mal, em ambas as partes existem cobranças de sangue, alma. Quando nós estamos diante da Santa Ceia, quando nós pegamos no pão e nós consagramos aos nossos pais, amém? Amém? Amém nada. Quando nós pegamos no pão da ceia, nós consagramos a uma entidade superior aos nossos pais. Lá atrás estão distraídos, lá atrás. Ei, juventude, aí, fiquem atentos, depois vão começar a namorar à toa. Começa a entender a base. Vamos chegar até no namoro, vamos perceber as alianças que andaram a fazer. Dando sequência, eu parei aonde? Quando nós pegamos o pão da Santa Ceia e levantamos para o alto, nós apresentamos a uma entidade, cujo nome é Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Esse Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi colocado em uma cruz. Mas antes dele ser levado à cruz, o mesmo Cristo chamou os seus discípulos e ele falou para os seus discípulos. Logo, todo aquele que se torna discípulo de Cristo é obrigado a fazer o mesmo pacto, a mesma aliança pelo qual os seus discípulos há 2000 anos atrás fizeram com ele. Nós pegamos no pão, levantamos para o alto e nós consagramos a pessoa do Senhor Jesus. Chama-se ato profético isso, ato profético.
E quando nós consagramos a Cristo, quando a gente baixa dizendo amém, está consumado, está feito, aquilo já não é mais um pão, mas agora está representando uma carne, e carne de pessoa. Aí eu pergunto, quem aqui nunca comeu carne de pessoa? É verdade isso. Quem aqui nunca comeu carne de pessoa? Repito, quando você pega no pão da Santa Ceia e você levanta para o alto, a uma entidade você consagra. Só que no satanismo, preste atenção, a diferença. No satanismo, diante aos pactos maléficos, Satanás exige não comer carne como se fosse pão. Satanás não exige um pão consagrado para torná-lo ou representar ou simbolizar carne. Não. Satanás cobra a própria carne. Vai para o cemitério, no sítio X, na ala norte, vai para lá, existe um corpo, abre aquele corpo, come as vísceras, come aquela carne, bebe sangue e tal. Todo o altar exige sangue. Agora, existem aqueles pactos satânicos que o comer da carne não é só no cemitério. Satanás não exige os céus a comerem carne humana só no cemitério. Ele exige o comer da carne humana naquele momento enquanto a carne está fresca. O sangue está quente. Enquanto o sangue vai sendo derramado, sangue de criança, feto, que é o quê? Que está sendo sacrificado, sangue de adulto, etc. Enquanto aquele sangue está sendo jorrado, derramado, Satanás, os demônios exigem: bebam deste sangue, comam dessa carne, porque todo pacto exige isso. Quando os inimigos de Cristo vão dizendo: vocês são canibais porque vocês comem a carne do vosso Cristo. Pior do que nós canibais pior do que nós são aqueles que comem carne humana diante os altares que é consagrado a Satanás, os que bebem sangue. Agora veja, presta atenção, meu querido. O próprio Cristo Jesus, diante da ceia, ele pega no pão e diz para os seus discípulos: essa é a minha carne. Não é carne humana, não. Ele faz o quê? Apresenta o pão como símbolo de sua carne humana. Essa é a minha carne. Esse é o meu sangue após a consagração, o vinho. E quando eles comeram, não comeram mais um pão, asmo. Ou asmo. Eles comeram a carne de Cristo. Quando você participa na Santa Ceia, entenda que você não só come a carne, não só bebe o sangue, como também você renova o pacto. O pacto de sangue. Diante da pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Veja, o nosso Deus no Antigo Testamento, ele sempre exigiu o pacto de sangue. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no seu capítulo 17, Gênesis no seu capítulo 17, abra, por gentileza. Nós vemos Deus a falar com Abraão. Nós vemos Deus a exigir de Abraão um pacto de sangue. Mas agora veja, Deus não só está dizendo a Abraão: tu vais firmar comigo um pacto de sangue, como também os teus descendentes. Olha o que vai dizendo. Gênesis 17, no seu versículo 11. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Vou repetir. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Quem não sabe o que significa prepúcio? Quem não sabe o que significa? Quem não sabe o que significa prepúcio? Quem não sabe? Quem não sabe? Então, não sabe, levanta a mão para aprender. Porque se houver 2, 3 pessoas, vou dizer assim, no fim do culto,
vem ter comigo aqui com 2 cadeiras e vou te ensinar. Agora, quem vai sair daqui do jeito que entrou é você, sem aprender o que significa isso. Amém? Eu vou chamar o Tertuliano para usar um termo mais clássico, prepúcio. Esse é o mais clássico, né? O mais simples, então, porque se for da minha boca, eu quero falar, mas da minha boca, eu já sei, pode cair mal aqui. Vem. Diga. Tá bem, versículo 10 ainda, falei, né? Versículo 10, tá bem. Este é o meu concerto. Concerto que é aliança, pacto. Amém? Amém? Quem está falando é Deus para Abraão. Deus está a exigir de Abraão e dos seus descendentes um pacto. Amém? Amém? Mas o pacto que ele está pedindo, estará exigindo de Abraão e dos seus descendentes, vai ser o quê? Um pacto de... E sangue é o quê? Vida, alma. Amém? A alma do sangue é a vida que está no sangue. A vida que está no sangue é a alma. A energia vital do sangue é a tua alma, é a tua vida, é a minha vida. E isso vale para os seres humanos como também para com os animais. Agora entenda, quer seja no passado quanto no presente, em toda aliança existe sim sangue. Um derramar de sangue. E quando isso acontece, a pessoa que está dentro deste pacto, desta aliança, está se submetendo para outra pessoa. Falar de pacto entre pessoa e Deus. Versículo 10. Este é o meu concerto. Deus está falando para Abraão. Este é o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho, agora entenda, todo macho, todo homem, todo sexo masculino, será o quê? Circuncidado. Então encontramos aqui a palavra mais simples, compreensível, mais terra. Pai, ainda se não entendi. Circuncidar. Quem não sabe o que é circuncidar? Veja. Quem não sabe o que é estar circuncidado? Quem não sabe? Também não tenha vergonha, é para aprender. Porque se você não levantar mal, também não vou falar, vou continuar. Eu vou entender que você sabe que nem eu. Quem não sabe o que é estar circuncidado? O que é circuncisão? Quem não sabe? Agora eu vou perguntar mesmo. Vamos explicar. Me acompanha com a câmera. Circuncisão. Filha, sabe o que é circuncisão? Sim, pai. Sabe? Sabe o que é circuncisão? Sim, pai. Sabe? Sabe o que é circuncisão? Perdão. Aqui não vou perguntar. Aqui sabem. Sabe o que é circuncisão? Sabe? Ok. Vem falar na orelha. Vem falar na orelha. Sabe o que é circuncisão? Sabe o que é circuncisão? Sabe? Tá bem, tá, todo mundo sabe? Tá, podemos prosseguir. Glorifica a Deus por isso. Agora, a circuncisão, Deus está cobrando dos homens, dos machos. Existem tribos na nossa nação e na África. Existem tribos, eu não sei na Ásia, mas creio que até na Ásia existe também em algumas comunidades, tal como na Índia e por aí vai. Existem tribos sobre a Terra, sobre o planeta Terra, existem tribos que não só exigem o homem estar circuncisado, como também exigem com que mulheres passem pelo processo de circuncisão. Agora veja, diante da circuncisão, existe algo, sabe o que? Sabe o que? O derramamento de sangue. Nesta aliança que Deus está fazendo com Abraão e com os seus descendentes, Deus não quer outra coisa. Ele quer a energia do seu povo. Ele quer a alma do seu povo. Ele quer obter ou ter o controle da alma, da vida, da energia de Abraão, da energia dos seus descendentes.
Então Deus está dizendo: Abraão, você e os teus descendentes, todo homem que nascer dentre vós, até os servos, aqueles que virem de fora, de outros povos, tribos e nações, aqueles que vierem para servi-lo, serão obrigados a ser o quê? Circuncidado. Porque quem não for circuncidado, essa pessoa vai ser morta, destruída. Eu não receberei. Com esta pessoa eu não terei pacto, não terei uma aliança. Então entenda, todo altar exige sangue. Todo pacto exige sangue. E Deus é esse Deus. Satanás exige sangue. E o nosso Deus exige o quê? Exige sangue. Versículo 17. É isso mesmo? Versículo 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. 8 dias nasceu, filho macho, filho homem. 8 dias depois tem que passar pela faca, pela circuncisão. Amém? O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será o quê? Circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto, isso é, e estará a minha aliança na vossa carne por concerto perpétuo, por concerto aliança eterna. Isso é, por conta do derramamento de sangue, vocês viverão a vida submetendo-se o quê? Às minhas ordens. Eu terei todo o controle das vossas vidas, todo o controle das vossas quê? Alma. E quando vamos para o livro de Êxodo, abra Êxodo. Livro de Êxodo, no seu capítulo 29. Êxodo no seu capítulo 29, no seu versículo 42. Nós vemos Deus exigindo o derramamento de sangue dos animais inocentes para a expiação dos pecados. Amém? Por quê? Porque naquela altura, o derramamento do sangue do animal puro representava o quê? Representava a expiação. Amém? A expiação, aquilo que Cristo Jesus faria por nós aonde? Na cruz do Calvário. Então veja, Deus está exigindo de Moisés e dos israelitas o derramamento de quê? De sangue, porque todo pacto exige o quê? Exige sangue. Agora, no caso de relações sexuais, amém? O que torna um homem e uma mulher em um só, diante das relações sexuais. Existe um líquido no homem que é chamado de sêmen. É isso mesmo? Sêmen. Ou outra expressão? Ok. Depois investiga para encontrar um termo terra. Na internet tem. Pesquisa na Google, faz encontrar. Amém? Quando um homem e uma mulher se relacionam, durante a relação sexual, existem 2 mecanismos em que o sangue é liberado, mas você não vê esse sangue. Amém? No momento em que o homem ou a mulher libera o sêmen, no momento em que o suor vai saindo, todo o suor nosso, quando sai de nós, você pode não ver, mas todo o suor que sai de nós, ele traz consigo o quê? Sangue. Amém? Traz consigo o quê? Sangue. Toda mulher virgem carrega um negócio chamado ímen, ou ímen, não sei, ou ímano. Ímen. Esse negócio aí. Toda mulher virgem tem isso. Por que quando diante uma relação sexual, quando se rompe o ímen ou ímano, quando é rompido, por que existe derramamento de sangue? Por quê? Porque o próprio Deus colocou na própria natureza da pessoa, do ser humano, pacto. Isso é um processo
que levará a pessoa para um pacto de sangue durante a relação sexual. Por isso é que Deus vai dizer que relação sexual é só dentro do casamento. Porque quando você se relaciona com quem você casou, naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, quando você ouviu do teu padre, do teu pastor, do teu profeta, do teu apóstolo, nós vos declaramos homens e mulher, marido e mulher, nós vos declaramos família. Quando vocês saem e vão para a lua de mel, virgem, sendo virgem, quando vocês vão, naquele momento, um pacto de sangue vai ser o quê? Selado, consumado. A mulher vai derramar, vai liberar sangue ao romper do ímã, ou do ímã, esse negócio aí, do I, fica assim. Quando se rompe, aquele sangue que sai é o selo. Quando o homem libera o sêmen, o homem está liberando também através daquele líquido sangue. O suor que vem da mulher, o suor que vem do homem, está liberando sangue. Quando os corpos estão juntos, intrinsecamente juntos, há uma ligação de sangue, de alma, há uma ligação de vida. A tua energia vital passa para ela, a energia vital dela passa para você. Aí eu pergunto, quanta juventude aqui tem pacto? Quanta... E a igreja toda sorriu, porque eu entendi isso, aqui ninguém é inocente. Vocês estão entendendo quando nós ficamos muito no pé da juventude e há quem pensa, não, o pastor está no nosso pé porque está apaixonado. Não, é para o teu bem. O estar no teu pé é para você não sair começar a fazer pacto à toa. Só viu uma cara bonita, um vizinho bonito, só viste já uma vizinha rabuda, os teus olhos ficam já, cuidado, vai firmar pacto de sangue. E veja, segundo as escrituras, segundo Deus, o Todo-Poderoso, o homem é o cabeça. Agora veja você como mulher, debaixo de quantos pactos você está, comparado, né, olhando para o número de homens com quem você já dormiu. Por isso é que eu disse, há quem aqui tem já uns 10 pactos, há quem tem 4, há quem tem 5, e há quem está aqui, esses pactos não foram desfeitos. Esse pacto existe até hoje. Essa aliança está até hoje. Se relacionaste com bruxo, ele sendo o homem é o cabeça da mulher, e sendo o cabeça, entenda, que toda a tua energia vai para essa pessoa. Enquanto você não quebrou isso, não, mas está no meu passado, é meu ex. Imagina uma pessoa andando, mas tem cordas invisíveis ligada em bué de mulheres, ele está andando. Mas a energia dela vem para ele, para você ele foi embora, para você acabou, mas para Deus não acabou. Para você terminou, mas para Deus não terminou. O pacto de sangue que você firmou com aquela pessoa, aquele contrato ainda perdura, ainda pesa. Existem relacionamentos que não dão certo. Existem relacionamentos que estão em conflito. Sabe por quê? Não é porque ela está traindo ou porque ele está traindo, mas porque existe um pacto de sangue que não foi quebrado lá atrás. Com quem andou, com quem dormiu, com quem se relacionou, com quem brincaram de mulheres incríveis e homens que maravilhosos. Amém? Amém. A nossa juventude pensam serem muito espertas. A juventude mais burra de todo o tempo, eu acredito que seja a nossa juventude. Por quê? Então, vê essa palavra aqui agora, né? Ainda há juventude hoje que vai dormir com o vizinho. Quando nós falamos pelas escrituras, o cuidado que você precisa ter para não ficar com amorreu, com filisteu, jebuseu, amonitas, mas o quê? Diga. Os amalequitas, com os egípcios. Quando nós aconselhamos você à luz das Sagradas Escrituras, isso é para evitar com que você vá fazer pacto, alianças de sangue. Existem homens da noite que estão com você hoje, e esses homens da noite só estão ali porque o pacto de sangue ainda perdura. Você foi, você andou, você permitiu estar debaixo de uma liderança espiritual. Não foi preciso, necessário você abrir a boca e dizer, eu quero estar submissa à tua autoridade. A partir do momento em que você tirou a roupa e se envolveu sexualmente com aquela pessoa, acabou. O selo está ali, a aliança está ali. Há quem já foi no casamento. Gente, ouve.
Mas daí ouve. Pastor Edgar, ouve. Há quem já entrou assim no salão. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oh, a música não é essa? Pam, pam, param. Pam, 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 pam. Não. E dá qual música? Aqui já entrou com a dama assim, né? Mas os dois atrás dela, bué de homem. Ela só vai firmar mais um pacto de sangue para acrescentar nos outros pactos já feitos. Por isso é que há casamentos que depois, um mês, discussão, o ano não acaba, as panelas estão a subir, as águas quentes, os olhos quentes estão a vir. Por quê? Porque estão dentro de um lar, mas não trataram o seu passado. Não resolveram os seus passados. Pacto de quê? De sangue. Amém? Energia. Eu tenho uma energia. A minha energia é consagrada a um Deus. Você tem uma energia. A tua energia é consagrada a um Deus. Certo? Aquela pessoa que não faz parte do teu meio, do teu ciclo cristão, aquela pessoa que não tem aliança com Cristo, que não tem pacto com Cristo, que não participa da Santa Ceia como você participa, quando você sai, mulheres prestem atenção, quando vocês saem para ir buscar um homem que está num outro lugar, debaixo de uma outra autoridade espiritual, estás aí fazer o quê? Estás aí fazer alianças, pacto, entenda. Vou dar aqui um exemplo. Filha, levanta só, por favor. Levanta, querido. São os casais? Não? Ok, veja. Está aqui, por exemplo, está aqui essa mulher, certo? Ela é mulher, ele é o homem. O cabeça da mulher é quem? É o homem, certo? Só que ele pertence, só que ele pertence a uma outra religião, uma outra denominação. Pastor, isso vem, por favor. Ele fazendo parte de uma outra religião, de uma outra denominação, ele tem um pai na fé. Esse pai na fé tem uma entidade espiritual sobre a vida dele. Só que a partir do momento em que ele aceitou ele como pai na fé, essa entidade que está sobre a vida dele também pesa sobre a vida de quem? A vida deste homem, certo? Agora, só que ela também tem um outro pai na fé. Levanta só, por favor. Ela também tem um outro pai. Vem. Ela tem um outro pai na fé. E sobre este pai na fé também tem uma entidade. Se porventura a entidade que está aqui é Satanás, entenda que todo homem espiritual que busca e serve uma entidade tem um pacto, uma aliança de sangue. Amém? E este filho, entenda que quando Cristo, ou quando Jeová está a falar com Abraão, Abraão, eu quero um pacto de sangue, você e as tuas e a tua descendência, os teus filhos, certo? Entenda que o pacto de sangue que ele tem vai pesar sobre a vida dele. E se ele for pastor e cristão, falso, amém? Falso, a Santa Ceia dele não é consagrada a Cristo, é consagrada aos demônios. Quando ele participar desse rito chamado Santa Ceia, ele será co-participante da mesma aliança de sangue que o pai dele está levando a quê? A firmar, a fazer. É aqui onde nós temos que prestar atenção a respeito das igrejas. Nem todo lugar você deve pôr os pés. Ah, não fui convidado, tem Santa Ceia, vou tomar cuidado. A Santa Ceia que é consagrada a Satanás e a Santa Ceia que é consagrada a quem? A Cristo Jesus o Nazareno. Amém? Amém. Se eu não fosse de Deus, eu poderia guardar essa palavra. Mas tens de aprender para saber as verdades em nome do Senhor Jesus. Então veja, só que agora, aqui está um homem de Deus. O pacto de sangue ele tem, mas firmou com quem? Em Cristo Jesus o Nazareno. E aqui está a filha desse homem de Deus. O Deus dele é o Deus dela. Quando ele realiza um ato de aliança com Cristo, por meio do pacto de sangue, ela também vai fazer o quê? Vai participar. Mas a uma dada altura ela vem e diz assim, meu pai, eu estou apaixonada, portanto eu quero me casar, mas vai buscar o filho de um falso quê? O que vai acontecer? Após o casamento, esse pai vai pegar a filha e vai entregá-la sobre a autoridade dele. Veja que ele agora vai romper essa ligação aqui e vai entrar para um outro pacto de sangue. Mas entenda, apesar de estarem casados, se não resolveram com os seus pactos do passado,
Atrás dela está o Antônio, com quem se relacionou ainda. Atrás dela está o Jebuseu, o Amalequita. Amém? Mas ela diz, não tenho mais nada. Em casa, discotem, panelas, sobe, tudo acontece. Porque não resolveram com seu. Alianças de sangue, elas são perpétuas. A aliança de sangue, elas vão perdurando enquanto Cristo Jesus não se apresentar para quebrar. Se Cristo não entrar para quebrar, esquece. Obrigado. Agora, entendam, se com cristão ou religioso já assim, imagina fazer aliança com quem nem Cristo tem. Mas você não quer saber. É bonito, é famoso. Quantas mulheres firmaram um pacto de sangue com os nossos músicos? É só saber que é músico, é famoso. O cara nem conquista. Ela é que pede o número. Amém? Imagina quantos pactos de sangue os músicos têm. E nossas filhas pensam que são muito vivas. Vou fazer. Meu pai na fé não vai ver. Mas entenda algo, quem vai se lascar é você. O teu pai pode não estar lá, tua mãe pode não estar lá. Os teus tios podem não estar lá. Os teus responsáveis podem não se fazerem presente. Mas quem vai amanhã acarretar as consequências desse pacto, dessa aliança, é você. Existem bênçãos suas que estão na mão do homem, sabia disso? Por que estou falando de homem? Porque o homem é que é a autoridade, é o cabeça, e você está por baixo. Existem bênçãos que estão presas. Você ora. Ah, não, está presa nas regiões celestiais. Não! Vira para trás. Alguém está com as tuas energias vitais. Há um pacto, uma aliança que você não quebrou. E todos nós aqui já andamos bem no passado. Amém? Se tivermos aqui pessoas que quebraram essa aliança, são poucos. Mas a maioria dos que estão aqui ainda tem aliança de sangue. Não, mas ele não vive mais aqui, ele não anda, mas existe, essa aliança existe. Na minha aliança do passado, o cara está em Portugal e nunca mais lhe vi. Existe. E o sangue liberado foi por duas vias: suor e o sêmen. Amém, igreja? Hoje não vim para falar muito. Eu só vim para dizer, pela orientação do Senhor Jesus Cristo, que todos nós, ou todos vocês, precisam se levantar e quebrarem as alianças que vocês fizeram com os vossos passados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fala eu. Tenho uma aliança com N pessoas que passaram na minha vida. E pacto de sangue. Eu preciso me desfazer desses pactos. No nome do Senhor Jesus. Agora existe aqui um outro porém. Como quebrar esses pactos? É possível quebrar? Sim, graças a Deus é possível. A mãe aqui já... O sorriso delas que... Ai, Jesus. Não é, né, Gi? Ai, Senhor, obrigado. Tem solução? Tem. Mas agora veja, não é só uma simples oração que vai quebrar isso. É necessário uma entrega. E é isso que a juventude não quer. Entrega. É necessário você se doar aos desejos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Amém? Existem homens que as suas energias vitais, o seu corpo, sua alma é consagrado a Cristo. Quando falo homem, não só no sentido masculino. Estou falando no seu todo. Amém? E existem homens que também a sua energia, a sua alma, a sua vida é consagrada a Satanás. Aí eu pergunto, quando você vai buscar um homem e uma mulher que você mal conhece, porque a juventude está assim, mal conhece a pessoa, só porque estuda na mesma turma, só porque dorme no mesmo estágio, lá no hospital, na aula clínica, aonde, só porque se trocam mensagens, se pagaram hambúrguer, cachorro, saíram uns dias aí no Colina, beberam umas gasosas, só porque andaram juntos, se pagaram lá táxi, logo já entende que essa é a pessoa boa para a minha vida. Não conhece o pai, não conhece a mãe, não conhece a origem dessa pessoa,
E depois combinam, porque não, vamos, depois da escola vamos se encontrar. Vamos aonde? Vamos mesmo no meu quarto. Aí sai da escola, vai para o quarto, e nesse quarto, pacto de quê? E ela vai para casa, ou vai para casa bem feliz da vida, subiando. A energia dela já ficou lá. Tudo bem, ela recebe, mas quem leva muito mais é ele. Amém? Existem muitos relatos de homem da noite, comparado com o relato de mulher da noite. O maior número que se queixa de homem da noite ou mulher da noite, comparado entre o sexo masculino e feminino, são mais as mulheres. Eu recebo, às vezes, em um mês, maior número de mulher pai, me aparece homem durante a noite. A queixa, o maior número de queixas sobre homem da noite é mulher. Poucos são os homens. Em um ano, eu falei um mês, mulher um mês, homem um ano. Em um ano, se um homem chegar para mim, para falar de mulher da noite, é um homem, Mas mulher, em um mês. Sabe por quê? Porque a mulher vai com tudo. Um simples hambúrguer, a mulher vai. Um simples carro bonito, a mulher vai. É só ter uma boa retórica, a mulher vai. É só ter um bocado de dinheiro para pagar a tua faculdade, a mulher vai. Para pagar a escola, a mulher vai. É assim. A mulher é fácil. E os homens falam, conversam. Eu estava no Loçambo bem recente. O Mingo não está aqui, o tio da Jade. O Mingo pediu boleia. Estava a chover. Eu disse, não passa a noite aqui hoje, eu vou para casa. Ele chamou um amigo dele. Subo no carro. Os amigos dele não sabiam que eu era pastor. Estava no volante um cara. No outro banco um cara e atrás estava um cara. Sabe o que eles diziam? Olha a conversa de macho, de homem. Eles diziam assim, todos felizes. O que estava no banco da frente da minha direção, deu até a mão no que estava atrás, disse consegui aquela boa. Elas pensam que são muito espertas, mas nós somos mais espertos do que elas. Quando você se relaciona com um homem, você até pode guardar. O homem quando sai faz festa. Toca a trombeta e conseguir. Toca o quê? Anuncia a vinda. Agora a vinda de quê? A vinda não, anuncia a consumação. As mulheres são famosas. Porque principalmente quando ele tentou a foto, acabou. Se andou a tua atrás, depois de conseguir, tentou a foto, acabou. Aquele mês todo ele só festejar como se estivesse aonde? No princípio do ano, dia 1 de janeiro. Onde ele passar, todo amigo dele, ele tem que saber. Ontem no Loçambo está aqui, dormi. Ontem na Cala está aqui, dormi. E mas não fui eu que fui lá, ela mesma que quer. Facilitou o trabalho. Lhe conheceste quando? Lhe conheci hoje de manhã, de tarde foi. Lhe conheceu na festa, só conversaram um bocado. Uma cervejinha daqui, uma gasosa, acabou, foi. No bar foi, na praia foi, no rio foi. Na festa da piscina está lá, foi. Atividade esse rio, no quando está lá, bebeu um bocado no capim, foi. Aí firma aliança no capim, no mar, no rio, no teto, em todo lugar. Na cerveja firma aliança de sangue. No gelado aliança de sangue. Amém, igreja? Amém. Estou vendo muita gente com aliança aqui. Mas o Senhor Jesus traz essa palavra, sabe para quê? Porque Ele quer quebrar. Amém? Essa palavra não está vindo em vão. É porque Ele quer o quê? Mas agora, depois dele quebrar, ao sair daqui, você que está namorando tem que terminar mesmo. Diga eu que estou namorando. Diga eu que estou namorando. Agora você que já namorou, fala eu que já namorei. Preciso quebrar os pactos de sangue que eu firmei com os meus amonitas que deixei lá atrás. Agora veja por que Deus é sério com o seu povo quando vai dizendo para nós não se relacionar com outro povo, o povo de fora. Entende? Sabe por quê? Sabe por quê?
Porque Deus não quer que você faça pacto de sangue com os deuses desse povo. Porque quando você se alinha a uma relação sexual com um homem, com uma mulher, não é só com ele que você firma o pacto de sangue, mas com os deuses que estão sobre a vida dessa pessoa. Você, diante de um ato sexual, você se relaciona com a energia e o Deus dessa pessoa diante do ato sexual. Vocês entenderam? Busca um bruxo, cai lá em em cambalhotas, né, mundiais. Essas cambalhotas mundiais não é só com ele, também com Satanás que ele serve. A mesma ação que esse espírito tem sobre a vida dele, desse bruxo, também terá sobre a tua vida. Porque nós temos filhas que no passado, quando... Prestem atenção, isso é para você entender. Se não... Até... É para você entender. Pega no ouvido espiritual e endireita. Tá. É como se fosse... O carro tem esse negócio, como é que chama? Retrovisor, né? Endireita o teu retrovisor espiritual para pegar essa parte. Existe, não, eu estou falando para a juventude porque tem mais velhos aqui que já nem querem saber mais de homem, mas são viúva. E até glorificam a Deus porque são viúva. Amém? E pergunta nessa viúva, vai buscar mais alguém? Não, filho, estou me preparando para ir para o céu. Agora, nossa juventude, ouve. Aí veio o pastor Wilson com um problema de saúde. Quando veio receber o Cristo como Senhor e único, começou a caminhar e a se alinhar ao verdadeiro evangelho, certo? Essa doença fez o quê? Passou. Um problema de visão, Cristo Jesus curou. A dor na coluna foi, a dor não sei aonde foi. Todo o sofrimento anterior, Cristo Jesus removeu. E a pessoa vive uma vida glorificando a Cristo por onde quer que passa, cantando aleluia. Por quê? Porque ela está bem com juventude. Recebeu Cristo, o primeiro amor. Agora veja, quando começa a se tornar rebelde pelo evangelho, Satanás agora começa a afastar essa filha da sã doutrina, do pacto que firmou com Cristo, certo? O que vai nascer? Qual o desejo que vai nascer no coração da pessoa? O desejo do passado, o mesmo do passado. Deixou o namorado, agora começa a lembrar, ei, estou arrependida. Eu quando me tornei, cadê a Verônica? Cadê a Verônica? Cadê a Verônica? Cadê a Nica? A Verônica ok. Olha só, a Verônica, quando apareceu na casa de oração, ela apareceu, já ouviu a palavra, foi em casa, orou. Na altura, a Verônica tinha um namorado do 7º dia, ela já orou, Senhor Jesus, Pai, se for para eu deixar esse homem, usa esse homem de Deus para me falar, para lhe deixar. Orou assim, de madrugada. Dia seguinte, na casa do papador, temos um culto, dia seguinte. Estou a pregar, daqui a bocado viro assim, para quem? O namorado que você tem deixa. Eu orei de madrugada, só amanheceu. O namorado que você tem deixa, vai te engravidar, não vai te assumir. Ela entendeu que foi Deus que falou, que atendeu o chamado, certo? Ela foi ter com a monita dele do 7º dia e disse o quê? Acabou. Agora imagina, 6 anos se passaram. Imagina agora a Verônica fica rebelde. Na rebeldia dela vai começar agora a sentir saudade do seu 7º. Deixei por quê? Esquecendo a oração que fez de madrugada, ele que pediu. Se o teu está comigo, se é para deixar, eu vou deixar. Agora, como já entra o esfriamento espiritual, começa a pensar em arrependimento. Por que eu deixei? É bem provável que essa hora estaria casada com aquele meu amor, se não desse ouvido nesse pastor aqui. Aí eu pergunto para a igreja, quantas juventude vieram com uma enfermidade e Cristo curou, mas aquela enfermidade do passado, 3 anos depois, 4 anos depois, voltaram na sua vida. Por quê? Porque passou-se um tempo e você se desvinculou daquela doutrina que outra hora você recebeu com corpo, alma e espírito. Está entendendo? Está entendendo? O que vai acontecer? Você vai voltar para o teu passado e vai continuar a firmar o quê? Alianças, pactos. Entenda, meu querido. A pessoa do Senhor Jesus é o único que tem poder para quebrar esse pacto. Daqui a bocado você vai levantar, você vai orar no nome do Senhor Jesus Cristo. E não tenha vergonha. E eu vou pedir que nesse culto de domingo, pelo menos esse de hoje, eu vou pedir que se espalhe mesmo. Porque você conhece a tua vida.
Você sabe como é que foi o teu caminho no passado? Com quem você fez aliança? Homem bêbado se envolveu com você? É bruxo que se envolveu com você? Não, pai, não sei. É drogueiro que se envolveu com você? É um homem que não é temente a Deus que ficou com você? E ainda pretende casar com quem não tem temor a Cristo? Fique em pé. No nome do Senhor Jesus.